pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Mentes Ampliadas. Hoje eu vou falar sobre uma corrente que muita gente tem uma estigmatização em relação a ela, mas não é nada demais. Estou falando sobre satanismo, isso mesmo, o satanismo. O satanismo vai surgir ali por volta da antiguidade, muito antes do cristianismo, e essa corrente naquela época nada mais era do que a veneração de religiões politeístas, né? Há um registro de que atividades satanistas foram feitas ali no Egito, quando houve a veneração de vários deuses egípcios. Hoje em dia as pessoas acham que a palavra pagão é uma coisa muito ruim, é uma coisa terrível, né? Hoje o paganismo, a palavra pagão, tornou-se pejorativo. Mas na verdade pagão era aquele que venerava vários deuses. Durante o reino na Idade Média, tudo isso iria mudar. Naquela época, a Igreja Católica era uma religião monoteísta, hegemônica. Monoteísmo significa a crença de um único Deus. Então, incomodada com o paganismo, foi aplicada a Inquisição. Primeiramente na França, depois se espalhou pela Europa, né? Qual era a função da Inquisição? Perseguir os pagãos ou aqueles que eram suspeitos, aqueles que eram considerados suspeitos em cometer atos pagãos. Naquela época não tinha o papo assim, não, você tem a sua religião, eu tenho a minha, e a vida que segue. Não. Naquela época, se você não seguisse a fé cristã, a probabilidade de você, naquela época, ser julgado e condenado até mesmo à morte era muito grande. Então, centenas de milhares de pessoas morreram durante a Inquisição. A Inquisição durou ali na Idade Média até o século XVI, tá? Muitas pessoas acham que a Inquisição, só os católicos que cometeram a Inquisição. Não, os protestantes também, no século XVI, também iniciaram a Inquisição contra católicos, mas também contra pagãos, né? Naquela época, houve uma distorção de linguagem. Quer ver uma? A palavra Lúcifer significa portador da luz. E antes do cristianismo, na antiguidade, a palavra Lúcifer era o nome dado ao planeta Vênus. Isso mesmo. Na antiguidade, bem antes do cristianismo, Vênus chamava-se Lúcifer. Durante o cristianismo, ali na Idade Média, a palavra transformou-se em nome do arcanjo que foi expulso do reino dos céus, que desafiou Deus. Então, Lúcifer tornou-se um outro nome do diabo na Idade Média. A ideia também de céu e inferno também foi aplicada na Idade Média com a ideia de intimidar as pessoas, de intimidar os seus rivais, de tirá-los da jogada. Há um caso muito famoso naquela época, mas muito famoso. O caso que eu estou me referindo é sobre o julgamento e a condenação dos cavaleiros templários, né? Os cavaleiros que faziam parte da ordem dos templários. Os cavaleiros, eles tinham como função proteger os peregrinos, né? Na viagem até o Oriente Médio, até Jerusalém. Eles também participaram de cruzadas, né? Que era a operação militar dos católicos no Oriente Médio contra os muçulmanos. Então, os cavaleiros da ordem dos templários tinham uma função importante. E um dos votos que esses cavaleiros tinham era o voto à pobreza. Os cavaleiros templários começaram a enriquecer. Naquela época, apenas o soberano da França e o papado poderia ter riqueza.
Cavaleiro, nem pensar. O cavaleiro deveria ser pobre, porque ele fez voto à pobreza, né? Então, os cavaleiros templários quebraram esse voto. E naquela época, se eu não me engano, foi no ano 300 e um pouquinho. Vai passar, eu vou mostrar aí. Vai aparecer aí na tela aí. Acho que é 1380 e pouco, não sei, é uma coisa assim, bem aproximada, que os cavaleiros templários passaram a ser perseguidos pela Igreja Católica, né? E também pelo rei francês Filipe o Belo. Qual foi a desculpa? A desculpa era que os cavaleiros templários estavam fazendo adoração ao deus pagão Baphomet, ou Baphomet, que atualmente a imagem dele é retratada ao diabo. Mas, na verdade, nada mais era do que um deus pagão, né? Cabeça de bode, corpo de mulher, né? Asas, enfim. Quando os cavaleiros foram condenados, foram acusados e foram capturados, perseguidos, eles tiveram a acusação à fogueira. Então, foi assim que a Igreja Católica deu fim à Ordem dos Templários. Ela apontou o inimigo, criou uma narrativa, né, e começou a perseguição. Não tinha papo, não tinha conversa. Ou seguia a lei cristã, ou não seguia. Então, centenas de milhares de pessoas morreram dessa forma. Não há uma estatística correta em dizer quantas pessoas morreram naquela época por acusação ao paganismo, por heresia, né, naquela época. Então não há uma estatística certa, né, de quantas pessoas morreram. Mas aí o satanismo ele vai criar uma forma muito bem organizada, né? Ali nas correntes europeias nos séculos XVI, XVII. Né? E, ironicamente, na França, a primeira nação católica que aplicou a Inquisição, ela vai começar a surgir grupos satanistas muito bem organizados, muito bem orquestrados, e eles faziam rituais na corte, eles eram visitados por pessoas extremamente ilustres naquela época, pessoas aristocratas, bem, né, renomadas, aquela coisa toda. E quando a organização foi descoberta, e quando a organização foi desfeita, o próprio rei Luís XVI, Luís XIV, desculpa, ele, que era um católico fervoroso, né, naquela coisa toda, fez vista grossa em relação a alguns satanistas, né, da corte. Mas no século XX, o satanismo começou a se organizar mais, começou a enriquecer a sua filosofia, vamos dizer assim. E no século XX surgiram duas correntes do satanismo. Tem o satanismo teísta e o satanismo ateísta. O satanismo teísta acredita a um ritual em relação ao Satã, né? E a religião e o satanismo ateísta tem uma simbologia do Satã e tudo mais. Entretanto, não há uma veneração ao personagem bíblico, entendeu? Não é tratado como um espírito, um ritual, coisa assim. Muito diferente do satanismo teísta, né? O ícone do satanismo teísta chama-se Anton LaVey, fundador da Igreja de Satã, e também foi o que fez a Bíblia Satânica, com 149 páginas. Né? Apesar da diferença dessas duas correntes, há algo em comum, as regras. Eles defendem a individualização, né? O individualismo,
eles querem que você valorize a vida ao máximo que vocês podem, são contra maus tratos, são contra rituais que envolvam pessoas, seres humanos e animais, ou seja, sacrifícios de seres humanos e de animais. O satanismo é contra. Eles defendem a liberdade. Eles defendem a liberdade, mas que essa liberdade não prejudique a outra pessoa. Tá? E uma coisa interessante, o satanismo ele não trata Lúcifer como um anjo que queria derrubar Deus, mas sim como aquele que questionou o absolutismo de Deus. Então, em outras palavras, o satanismo ele defende o questionamento, o direito de você questionar, o direito de você não ficar quieto. Se alguma coisa lhe incomoda, você questione, né? E isso o satanismo defende. E outra coisa, um dos piores pecados que o satanismo abomina é a ignorância. Então eles acham que o questionamento é a porta vamos dizer, do conhecimento, da porta de entrada ao conhecimento, a porta de entrada à mudança. Né? O satanismo também é contra, por exemplo, abuso em relação à mulher. O próprio satanismo fala assim: olha, você não pode abusar ou dar em cima de uma mulher de uma forma sexual desde que ela não queira, né? Então, são coisas que o satanismo defende e que não tem nada a ver do que as pessoas acham, do que as pessoas pensam, né? Isso é mentira de que o satanismo é a favor de sacrifício de crianças ou de pessoas e tal. Isso é de animais. Para o satanismo, você mata um animal apenas para consumo, né? Então, fora isso, não, eles são contra. E outra coisa, eles defendem a ideia de autodefesa. Ou seja, se você apanhou, revide. Né? Nada daquela ideia de virar a face, né? Que está na doutrina cristã. Não. Se você bateu, você leva. Se você leva, você bate. Então, são coisas que o satanismo defende. Muitos falam que isso é vingança. Outros falam que isso é defesa, né? Ou autodefesa, revidar. Enfim. Então é isso. Não é nada demais do que você esperava. Quem achou aí que eu ia falar que o satanismo é uma coisa que defende um massacre de pessoas, que tem que beber sangue, não tem nada a ver com isso. Infelizmente, muitos psicopatas cometeram terríveis crimes hediondos em nome, se esconderam atrás do satanismo, mas que na verdade não eram satanistas, eram apenas loucos, tá bom? Eu fico por aqui. Eu vou falar muito sobre o satanismo, porque eu acho que é importante falar, né? E que tem uma figura muito importante que eu falei, que é o Anton LaVey. É um cara muito inteligente, era um cara muito inteligente, e que no próximo vídeo eu vou falar sobre ele. Até já, até a próxima.